Fala, meu lindo, minha linda! Vambora! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre algo que tem me chamado muito a atenção nos últimos dias. Interesse. Algumas coisas que têm roubado a essência do que de verdade é uma amizade. Mas antes de irmos para a palavra e de antes de você diagnosticar isso em você, e se você tem esse alguém, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, bebê. Comenta, compartilha, manda pros amigos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp. Sabe, escolhe alguém pra perseguir. Faz toda segunda-feira eu mandar um vídeo pra você. Eu falei com alguém essa semana, falou assim: nossa, eu dei uma entrevista, a repórter falou: eu tenho uma amiga que ela não me deixa em paz, ela manda toda segunda um vídeo seu. Eu falei: oh, é? Que bênção. Persegue. Manda, você assiste, porque vai ter um dia que essa pessoa vai acordar precisando de uma palavra e você vai ser um instrumento para que essa palavra tenha chego. Então compartilha, comenta, top, e se inscreva no canal. Ativa o sininho e bora pro vídeo. Ai. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 20. Vamos embora. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, e ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Eu sei que você já sabe a história, e já não precisa nem dar spoiler, que você já sabe que os meninos não morreram. Pronto. Muito obrigado. Nós já sabemos. O menino morreu? Nossa, será? Não. A gente já sabe que eles saíram de lá. A gente já sabe, inclusive, que Nabucodonosor passou vergonha, porque teve que ver com os olhinhos dele que ele não tinha poder nenhum sobre aqueles garotos, que o poder que estava sobre os garotos era maior do que o poder que ele tinha sobre a Babilônia. Sabe, o Senhor Deus entrou na fornalha com eles, e eles foram livres da fornalha, saíram honrados. A roupa não queimou, o chapéu não queimou, porque tudo aquilo que está no homem de Deus, o compromisso de Deus é com tudo que ele é e com o que ele tem. Ou seja, estava tudo intacto, não tinha nem cheiro de fogo. Dá para falar o contrário, mas está aqui na Bíblia, não foi queimado. Agora, o que me chama a atenção é os garotos. Eu gosto do pré-crise. Sabe, o pré-crise revela muita coisa. O pré-crise deixa claro que os garotinhos são atentados, são, sabe, apaixonados por Deus, mas que são doidinhos um pelo outro. São amigos. E tá difícil amigo assim, porque hoje os amigos a gente tá aprendendo errado. Eu vou fazer um pouquinho de confusão a partir de agora, porque tenho me incomodado um pouco, porque a visão falado com falas bonitas tem enganado muita gente. A gente ouve: você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E a gente só vê a parte bonita, mas ela não é uma realidade prática em todas as esferas. Eu ouvi uma frase essa semana, e eu vou entrar na palavra, fique tranquilo, não entre em crise antes. Mas eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei: uau, que lindo! E aí pensei 2 segundos e falei: sangue de Jesus. A frase era:
me mostre os teus amigos que eu te mostro o teu futuro. Uau! Falei, que é isso? Aí eu lembrei dos meus amigos. Lembrei dos meus amigos do presente, me lembrei dos meus amigos do passado. E não tem nada a ver com o meu futuro. Não tem nada a ver com o que eu vivo hoje. Meus amigos lá de trás não tem a ver com esse lugar aqui, não tem a ver com essa, não tem a ver. Mas eram amigos extremamente importantes para a minha vida. Sabe o que a gente está aprendendo agora? Que amigo a gente faz pelo interesse. Você quer ser rico? Seja amigo de rico. Aí fica os bobos tudo comprando um relógio que não pode pagar, comprando carro que não pode pagar, para impressionar quem não quer ser amigo dele. Porque ele quer entrar no clube, ele quer fazer network. E ele diz, eu tenho amigos. Não tem amigo coisa nenhuma. Você tem interesse, e quem vive por interesse morre na praia. Vou falar algo para você, eu vou ser bem sincero. Eu tenho você. Será que vai dar ruim, Jesus? Ah, Senhor. Eu tenho uma dificuldade de gente que se aproxima por interesse. Gente que, sabe, não dava moral nenhuma para você. Aí Deus fez alguma coisa, aí virou seu melhor amigo. Aí ele diz que você é maravilhoso. Aí ele chega perto de você, te trata bem. Mas o seu eu, ele nunca foi amigo. Porque não é isso que ele quer. Ele quer o que você está vivendo. E isso, lindo, para mim, é assim, repulsivo. Sabe quem eu gosto de andar junto comigo? Quem está comigo desde sempre. Eu curto essas pessoas que só estão comigo. Não tô nem aí se Deus fez alguma coisa na minha vida, se de repente eu fiquei mais conhecido. Não tô nem aí pra nada, porque já era um amigo desde quando não tinha nada, nem um pinto para dar água. Já era um amigo, já andavam junto. E aí eu comecei a entender uma coisa: amigo de verdade é Jesus que conecta. Amigo de verdade é Jesus que faz o negócio acontecer. Não é a gente. A gente sempre, por mais que não digamos que somos assim, a gente sempre vai pelo interesse. Sempre. É o que for mais confortável pra gente. É o que for mais viável. É o que. Mas entenda que quando Jesus conecta, a parada é diferente. O que eu curto nos garotos aqui é que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se distanciam na história em momento nenhum. No pré-crise, na crise e no pós-crise. Ou seja, eles suportam todas as estações. Antes do forno, no forno, depois do forno. Eles estão juntos. Antes do forno está todo mundo dizendo pro outro: nós não vamos desistir, nós não vamos arregar para esse bandido desse Nabucodonosor. Ele está todo mundo dizendo: mas é o forno. E os três assim: não desiste, vamos ficar junto aqui. E um provavelmente deve ter falado: eu quero ir embora. Cala a boca, vai embora nada, você está junto com nós vamos até o final dessa parada aqui. Porque quando a gente tem amigo de verdade segura a onda. Amigo de verdade é pancada, irmão. Porque ele não está com você por quem você é, ele está com você porque foi Deus que conectou. Então ele não desgruda de você, ele te invoca contigo. E outra, ele tem coragem de falar para você o que colega não tem. Entendeu? Amigo de verdade, irmão, é aqueles amigos que fazem assim, ó: você é um ridículo. Aí você fala assim: meu Deus, isso é um absurdo. Amigo meu não falaria não, ele só fala porque é teu amigo. É o amigo que fala que você tá com bafo. Irmão, eu tenho vontade de falar pra alguém de vez em quando: olha, parece que você se esfregou num sovaco, o que foi? Eu tenho vontade, mas eu não falo. Mas se for meus amigos, irmão, eu falo rasgado. Eu falo: sangue de Jesus. Um rolão resolvia tudo. Amigo, a gente tem coragem de falar, mas a gente também precisa ouvir. Gravei na mensagem de ontem. Um amigo falou pra mim: você precisa melhorar nisso. Eu fui fazendo a lista, fui ficando com raiva dele. E a minha esposa, para ajudar, falava assim: é verdade. Eu falei: eu tô com a raiva de você também. E ele só falou porque ele teve acesso, porque a amizade dá acesso. Não é o interesse, é a amizade. Então, os menininhos aqui, eles estão juntos de verdade. E aí eu aprendi uma coisa, e isso foi ao longo da caminhada com Jesus. Existem amigos de estações que são necessários e Deus coloca só para aquela estação. Então esses amigos, eles vêm e vão. Você tem alguém que foi o seu best friend forever, dá agarrado com você: oh, meu Deus, que incrível, só ando junto. Do nada fez assim. Já viveu isso?
Aí às vezes fica tudo ressentido. Ai meu Deus, por que ele virou as costas para mim? Não, ele não virou não. É só que a estação dele mudou. A tua estação mudou. E aí isso também Deus permite, porque quando as estações não se encontram mais, o melhor é que é isso que aconteça. Cada um para um lado, o amor segue, mas a intimidade não. Então a gente tem que aprender a entender que tem pessoas que Deus coloca e tem pessoas que Deus afasta. E não é porque não são mais boas pessoas, é só porque não são mais conectados com a tua estação. Agora também existem amigos que permeiam estações. Eles estão lá no começo, mas eles estão no meio e eles vão chegar ao final com você. Talvez não será a mesma intimidade, mas toda vez que você o vê, você, porque tem um memorial de gratidão, vai olhar para ele de maneira diferente, vai honrar ele de maneira diferente, porque ele não é o normal, ele está com você há muito tempo. Ele não está com você todo dia, mas está no teu coração sempre. Então, por exemplo, eu olho para a minha história e eu tenho amigos que foram estações. Eles apareceram num tempo, foram extremamente importantes, e não fui eu que fui atrás deles. Deus colocou para me inspirar, para mexer comigo, para me admoestar. Teve amigo que Deus colocou só para fazer eu passar raiva, e eu sou grato a Jesus por eles também. Que a gente só não terminou inimigo porque foi Deus que não deixou. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que eu não falo com ele há muito tempo. Não falo com ele, mas se eu ver ele hoje, a gente se abraça, beijo ele, abraço ele é menorzinho, eu pego no colo. Eu amo ele. E ele foi extremamente importante para mim. Por isso que quando eu vejo, não consigo tratar como se fosse um desconhecido ou como alguém distante, mesmo não estando tão perto. Mas porque o que ele fez na minha vida mudou a minha história para sempre. O Felipe Silva. Quando eu aceitei a Jesus, esse foi o primeiro garoto que eu conheci apaixonado por Jesus. Eu não sei explicar. Mas quando eu vi esse garoto na igreja, eu só falava uma coisa dentro de mim: eu quero ser crente igual a ele. Eu quero ter a vida com Deus igual esse garoto tem. Ele tinha umas paradas que eu ficava imitando. Eu imitava ele. E eu falo isso para ele. Ele estava, glória a Deus. Eu era de uma igreja menor e muito simples, maravilhosa aquela igreja. E eu me lembro que os cultos eram sempre muito, assim, com muita presença de Jesus, muita gente glorificava e tal. Mas ele, o glória a Deus dele, eu amava, porque ele não fazia igual todo mundo. Glória a Deus, ele fazia assim, ó. Ele levantava a mão assim, ó, com suspense. Ele falava glória a Deus. Pois eu, irmão, glória a Deus. Ele dava aula, pregava pra gente, e no meio da pregação ele começava a chorar e fazia assim com a mão. Pois eu, quando comecei a pregar, a primeira coisa que eu comecei a fazer, não estava nem pregando, já estava aqui, ó. E talvez o Felipe não sabe, mas todas as vezes que alguém fala de um jovem cheio do Espírito Santo, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a dele. E sabe o que é o mais maneiro? É porque faz muito tempo que eu não o vejo e mesmo assim me lembro de tudo. Uma estação mudou o meu futuro. Então deixa eu falar algo bem simples para você. Os amigos que Jesus conecta te colocam em estações que alteram o teu futuro de maneira extraordinária. Por isso que ao invés de nos movermos com amizades pelo interesse, precisamos nos mover pela essência daquilo que Jesus deseja. O que você precisa é aquilo que Deus sabe, e esses amigos que o Senhor conecta mudam a tua história para sempre. Eu era um garoto antes desses amigos que Jesus colocou, e depois que eles entraram na minha vida, Deus alterou não só o meu presente, mas mudou a rota para o meu futuro. Hoje eu tenho visões distintas pelas pessoas que entraram no meu caminho, e eu não posso esquecer de nenhuma delas, porque elas fizeram a minha visão mudar. Eu tinha uma visão, eles entraram, a visão mudou, foram instrumentos de Deus, foram usados por Deus. Lindo, você nunca vai ter isso se viver baseado no teu interesse. Você nunca vai ter isso se você se basear pelo que estão ensinando, que você precisa andar com gente que é mais zica que você precisa andar com gente bem sucedida para ser bem sucedido. Irmão, primeiro que gente bem sucedida não gosta de pobre. Para com esse negócio, eu vou andar. Não, irmão, você tem que estar no nível dele para ele conseguir olhar para você diferente. Você já viu gente que fica contando história, dando carteirada para ser mais importante? Essas pessoas não são amadas, elas são suportadas.
Aprende logo, porque se você não aprende logo, você vai passar vergonha muito tempo. Lindo, esquece isso e olha para quem Deus colocou na tua estação agora, para quem está do teu ladinho, para quem está com você todos os dias, para quem te leva para a igreja, para quem te aproxima de Jesus. Sabe, olha para essas pessoas, elas não têm talvez tanto dinheiro quanto você acha importante, mas elas têm essência, elas são apaixonadas por Jesus, elas são de verdade, elas colocam a mão no teu rosto e falam o que você precisa. Sabe, valoriza, traz para perto. A vida pode mudar, pode melhorar, mas essas pessoas não podem ser esquecidas jamais. Eu fiz 2 coisas agora recentemente. A gente vai mudar para casa definitiva, graças a Deus. Depois de tanta treta, a gente vai mudar. Irmão, eu fiz as 2 primeiras pessoas que vão jantar na minha casa. Foi quando eu estava passando necessidade, eu jantava na casa delas. Eu fui na casa deles. Eu fui na casa dos que vão primeiro e dos que vão segundo. Eu já falei pelo telefone, eu vou lá também, porque mora mais longe, mas eu vou. Teve uma fase na nossa vida, quando a gente aceitou Jesus, que nós pobrezinho que nem rato. Sabe, domingo, quando chegava domingo, eu não sei se você sabe o que é isso, porque vocês têm muita cara de rico aqui. Não é verdade, olha a cara de vocês todos. Ai, gente, existe ônibus ainda? Eu vou falar, domingo acabava o culto e eu ficava assim no meu coração: ó Jesus, que alguém me convida para jantar. Casalzinho no casal da nossa igreja, que eles eram mais velhos que nós, o Marcos e a Anice. E eles olhavam pra gente perdido assim, no meio da igreja, chamavam a gente, falavam: querem ir lá em casa jantar? Aí nós falávamos assim: deixa nós ver, peraí. Dentro já estava tudo preparado, o plano. Nós ia bater na casa de alguém, irmão. Nós ia aparecer do nada, era igual fantasma, nós aparecia. E eles levavam a gente para casa deles. E a gente comia comida que a gente não estava acostumado, e se não tivesse eles a gente não ia comer. Comia carne assada, eles faziam pra gente. E tinha uma comida boa que a Anice fazia, que eu amava. E aí a nossa vida foi mudando. Nossa vida foi mudando e sabe o que é o doido? É porque eles viram. Eles acompanharam tudo. Eles viram quando a gente foi mudando de carro, quando a gente foi mudando de casa. O primeiro apartamento que eu decorei, quem fez a elétrica foi ele. Foi ele que fez. E sabe quanto que ele me cobrou? Nada. Ele entrou no meu apartamento e falou: eu vou fazer. Compra as luminárias que eu coloco tudo. E passou 2 dias colocando. E fez tudo pra mim de graça. E depois também, agora ele faz também, mas ele cobra caro agora. Agora ele está cobrando os passos atrasados. Só pode, que o valor não está fechando. Mas eu não consigo fazer alguma coisa sem chamar ele primeiro. Sabe por quê? Porque quando eu não tinha condições, quando eu era um garoto que precisava de uma casa para jantar porque não tinha o que comer em casa, era ele que me chamava. Sabe, as estações passam, mas as histórias permanecem. Eu quero que você entenda que o Marcos e a Anice, o Felipe Silva e a Juliana Silva, eu me lembro de tudo. Eles não fazem mais parte do meu dia a dia. Eu não vou mais tanto na casa deles como gostaria. Eles não vão mais na minha casa, porque a gente vivia na casa do outro. Eu estava lá direto, eu dormia na casa deles. Eu fiz, assim, parte da vida. Eu vi a menina deles fazer 15 anos e vi ela casar. E eu era um garoto, e eu vi tudo isso. E hoje não é a mesma rotina, mas ainda é a mesma amizade. E essa é a graça de uma amizade verdadeira. Ela vence estações. Você está entendendo?
ela vence estações. E quando a gente olha pela palavra, as estações ficam claras nesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são amigos antes da fornalha, eles são amigos antes da possibilidade de fornalha, mas quando vem a fornalha, os três estão juntos dentro da fornalha. E quando sai da fornalha, os três estão juntos depois da fornalha também. Ou seja, quando é de verdade, quando é genuíno, quando é aquilo que Deus deseja, não importa a estação, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é favorável ou desfavorável, quem é de verdade permanece, o coração permanece, a essência não muda. Hoje eu convidei eles para jantar na minha casa, eu fiz isso, mas não é porque, olha, eu quero mostrar que agora é diferente, não, é porque eu quero que eu tenha a possibilidade de honrá-los como eu me senti lá atrás. Eu quero que eles digam para os amigos dele: olha, o Dave e a Paulinha lembrou da gente, porque quando eu precisava que eles lembravam de mim, eles lembraram de mim, eles lembraram. Então eu não posso esquecer, eu não tenho direito. Agora, eu vou te falar uma parada. No começo não foi tão simples assim. Eu já fui muito envergonhado por ser interesseiro. Eu devia ter menos fofoqueiro. Mas eu preciso falar. Ai, gente, que coisa, né? Será que minha esposa vai ficar brava? Tem gente que você não gosta muito, né? Que você olha assim, uma cara de glúteo, né? Gente mais intragável assim. Tem gente que você... mas tem um negócio que você quer. Aí você se sujeita, esquece os princípios e se sujeita. Eu e a Paulinha conhecemos um casal assim. A menina era gente boa, mas o rapaz era o Satanás. Só que era muito bem de vida. E nós, pobres que nem rato, tava vendendo roupa. Eu tava vendendo roupa nessa época. E eles compraram muita roupa nossa. Falei pra Paula: que isso, hein? Estouremos. Ficar rico. E aí ele virou esse amigo que a gente se aproximou agora por causa desse interesse. E aí um dia ele convidou a gente para andar de barco. E a gente andar de barco, que isso? Fomos andar de barco. Foi o dia que eu mais fui humilhado na minha vida. Tem noção? Nós fomos humilhados a ponto de não ter para onde, como sair, porque nós não tínhamos o nosso barco, só tinha o barco deles. Nós estávamos numa ilha. Para onde que foge numa ilha? Vai para onde? Eu e minha esposa passamos a noite toda em claro. Depois eu tô poupando vocês os detalhes, senão vocês iam ficar com raiva junto. E eu ia dar um Instagram para nós perseguir. Brincadeira. Não, calma, é brincadeira. Mas agora, sério, sabe quem é o culpado de tudo isso? Sou eu. Eu que fui o tanso. Não era meu amigo. Você não trata como amigo quem não é seu amigo. Limite, divide emoção. É amigo? Amigo. É colega? Colega. De boa. Não precisa. Mas não, tanso estava lá, humilhado, envergonhado. Saí da casa dele e levei a maior lição da minha vida. Nunca mais eu vou me relacionar com alguém pelo aquilo que ele tem. Vai ser só pelo que alguém é. O que a pessoa é de verdade, a essência, o coração. Não importa dinheiro, não importa status, não importa se é famoso, não importa se é rico. Dane-se. Eu quero saber o coração. E eu mudei tudo a partir daí. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Todo dia Deus está me livrando de alguma humilhação que eu não sei porque eu não fui. Todo dia. Hoje mesmo eu recebi um convite de um Zica, rico. Queria só um pouquinho da graninha dele para pagar uns boletos que eu tenho para janeiro. Me convidou. Manda o helicóptero te pegar. Manda o avião. E o top. E eu tô aqui no meu coração. Lembra da humilhação, cabeçudo? Lembra. É melhor você ir na casa do Felipe. A casa é simples, mas é gente de verdade. Não vai mandar você de avião. Você vai ter que ter o próprio carro. Mas não
importa, vai ser uma noite de alegria. Você vai sair melhor do que quando chegou. Você vai sair mais cheio da presença de Jesus do que quando foi. É isso que importa. E aí de repente a vida da gente passa. E hoje eu tenho bastante tempo de idade e descobri que amigo mesmo eu tenho bem pouquinho. Bem pouquinho. E de cada estação restou um. É doido isso, não é? De cada estação restou um. Os outros não foram amigos, mas ficaram naquela estação. Alguns eu encontro, abraço, mas tá tudo certo. Foi para aquela estação. Eu precisei deixá-los ir, precisei aceitar que foram, e também eles devem ter aceitado com muita facilidade. Mas olha só, amigo de verdade, é porque eu sei que é frustrante quando alguém ouve uma mensagem dessa. Tem gente diz, mas eu não tenho amigo nenhum. Então eu vou te dar um segredo. Você talvez não tenha amigo nenhum, mas será que alguém diz que você é amigo? Então pegou? Então vamos lá. De novo. Você olha para sua mãozinha e diz, não tenho amigo nenhum para colocar na minha mão. Agora a pergunta é, será que alguém que anda com você tem você na palma da mão para dizer que você é amigo? Não. Ai, não? Então o problema é você. Nunca exija fidelidade se você não é fiel. Nunca exija lealdade se você não é leal. Nunca exija sacrifício se você não se sacrifica por ninguém. Nunca exija que alguém faça algo por você que você nunca fez por alguém. Você não pode dizer que não tem amigos se você não é amigo de alguém. Entendeu? Porque esse negócio de ai, ninguém faz nada por mim. Você faz algo por alguém? Eu vou falar quando eu descubro que é amigo meu. Quando a gasolina acaba. E eu vou falar eu vou melhorar. Sabe, aqui. Eu tenho amigo. A gasolina acabou. Eu sei pra que eu ligo e pra que eu não ligo. Eu sei. Eu sei que se vai ter um que eu vou ligar, a pessoa fala assim, eu vou, mas vai na força do ódio. Mas eu sei que eu tenho um amigo que se eu ligar, ele para o que ele tá fazendo, ele vai pra me ajudar. Não importa, eu posso estar arrebentado. Ele vai. Ele vai. Agora a minha reflexão é, será que eu sou alguém que alguém tem confiança para no dia difícil ligar? Será que existe alguém em algum lugar desse mundo dizendo que o Dave fez ele ser mais cheio do Espírito Santo? Será que existe alguém em algum lugar dizendo que um dia saiu com fome e eu trouxe para perto e dei de comida? Porque isso é a vida. Plantar e colher. Colher e plantar. Os meus amigos não só me abençoaram, me ensinaram a como fazer. Descobri que um bom amigo é um bom servo. É um ajudador de verdade. O que você precisa? Aqui, ó. Meu telefone estava aqui. Agora, no camarim, estava mandando mensagem para um amigo meu que o filhinho dele está no hospital. A gente está orando de verdade. Parei o meu carro com a minha família, meus filhos. Falei para os meus filhos, nós vamos orar por ele, para Jesus curar. Vamos orar todo mundo junto agora. Eu não sei se Deus já fez o milagre, creio que vai fazer. Mas naquele dia os meus filhos já estão aprendendo. Meu pai é amigo de verdade, hein? Quando ele fala que ora, ele ora mesmo. Entendeu? É de verdade. As coisas precisam ser de verdade. Porque o tempo vai passar. E o tempo passa muito rápido. E no fim da vida só restarão aqueles que forem de verdade. A situação financeira pode não ser igual, a casa pode não ser igual, o carro pode não ser igual, mas o coração se fez permanecer o mesmo. Oh, lindo, é tão bom, é tão bom, é tão bom, que eu tô aqui falando pra você e tô com saudade de um monte de gente. Saudade, eu quero começar a pagar umas contas antigas.
Você tem esse desejo? Sim, você fica pensando, pagar umas contas antigas. Ser grato. Ser grato. Eu preciso ser grato, lembrar. Teve um dia que eu precisava ir para Florianópolis. E eu ia para ver a minha esposa que estava morando lá, que era minha namorada na época. Eu não tinha um pila no bolso. Aí eu fui na casa de um amigo, falei, preciso ver a minha namorada. E ele sabia que eu não ia ter dinheiro para ele pagar. E ele falou assim, eu vou te emprestar, quando você tiver, você paga. Eu até que paguei, mas demorou um pouquinho, mas paguei. Será que ele não está precisando de alguma coisa? Você entende? Agora, esqueça tudo. Eu quero te dizer que no meio dessa equação toda tem um amigo que é para sempre, que não está nem aí se você é pobre, se você é rico, se você mora bem, se você tem faculdade, se você tem network, está nem aí para isso. E Ele te amou primeiro, antes de tudo, mesmo você sendo quem você é, Ele te amou primeiro. Se te faltar um amigo na terra, lembre-se, você sempre terá um amigo no céu. Só que esse amigo do céu, quando você o ouve, você rapidamente vai descobrir quem são os parceiros dele na terra. E quando vê, vira clube. Eu tô doido para descobrir os amigos da nova estação, mas eu não quero nunca esquecer aqueles que permearam minha história, porque nunca foi sobre interesse, sempre essência. E a gente só descobre essência se a gente tem conexão com aquele que faz de verdade tudo isso vir às claras. O nome dele é ligar para muita gente hoje. Ai, obrigado, Jesus. Eu te amo muito, te amo demais, Jesus. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente na nossa vida de verdade. Detalhes que parecem simples, o Senhor responde, o Senhor abre os nossos olhos, chama a nossa atenção. E sim, Jesus, a gente não nasceu para caminhar sozinho, não adianta. A gente é carente, a gente gosta de gente, Jesus. A gente gosta de andar com gente cheia da Tua presença. A gente gosta de andar com gente que nos provoque a ser melhores, a se aproximar de Ti, Jesus. E não tem a ver com o que são, mas de verdade o que carregam da Tua presença, a essência que nutrem. E é isso, Jesus, nos apresenta, nos faz achar, nos faz encontrar e não nos deixa perder. E de outra forma, Jesus, nos ajuda a ser essa pessoa na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Felipe na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Marco na vida de alguém. Eu quero ser, Jesus, eu preciso, porque essa conta tem que ser paga a hora ou outra. Jesus, eu precisei e tive, e tem gente que vai precisar, e eu preciso ser alguém para essa pessoa. Jesus, eu quero graça Tua, Jesus, para viver longos anos nessa terra e construir relacionamentos que sejam de verdade, amigos que sejam para sempre, que permeiem estações, para que quando o cabelinho ficar branquinho, a força das pernas não for tão grande e não houver tanto vigor, mas ainda existam pessoas de verdade do nosso lado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos no Rio Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro.
te livrar do erro de se meter aonde não deve, te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito, e por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado. Toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros.
uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca. Vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. É porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão.
Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra, e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele... Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz é pra lá. E aí a gente olha e diz, tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa, não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim, você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim, não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve, pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo assim, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos, Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha para a gente e fala assim, cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia, aí eu fazia a proposta e o não via lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos, e agora no final do ano eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração, faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei, então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta.
e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Au. Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitado, não sabia da metade da missa. Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar a barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchep, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu teve um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o Legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, fui pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você: faça, e algumas vezes Deus vai falar: faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, sua adaptação não serve, porque se é perfeito é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo: quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu?
Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar, porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dele e obedecer aquilo que ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu, até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz ei, vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não. É quando Deus te paralisa. É quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá, é nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos a acontecer em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo. Aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui, me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se
O equilíbrio é a chave. Em alguns momentos, o excesso... Desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou, Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. Pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto.
Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci, e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo, eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta que essa é uma palavra Gente, ó, eu não posso me emocionar. O tema da mensagem é controle das suas emoções. Então, eu só quero dizer que eu estou muito feliz com todos vocês. Eu quero deixar isso registrado. Muito obrigado porque vocês vieram. Amém. Deus abençoe você que está na sua casa assistindo online agora do Caminhando Juntos. E para você que está me vendo agora, sabe, essa mensagem acabou de chegar para você. Eu creio do fundo do meu coração que será uma resposta e que pode mudar muita coisa em decisões que você vai tomar e escolhas que você vai fazer. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho, toda segunda-feira. Faz, bebê, dá uma olhadinha só assim por desencargo de consciência. Será que eu sou inscrito? Aí você vê, olha, eu não sou, que coisa, o que eu tenho que fazer? Apertar. E depois, aí você já é inscrito, ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você por aqui. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um like, manda para todo mundo, compartilha, comenta, foi top, odiei, tanto faz. Mas comenta que dá audiência, engaja, é top. Então vamos fazer o seguinte.
Vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem agora. An Oscar goes to. Vocês viram o tapão? Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Então Pedro, que tinha uma espada, ai Jesus, tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, e agora não tinha uma orelha. Disse então Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, eu vou beber. Uma outra tradução diz: não impeça que eu cumpra o meu propósito. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, lindo. As nossas histórias, as peculiaridades da nossa vida, elas contam muito sobre nós. Elas contam muito sobre a nossa personalidade, contam muito sobre o nosso caráter, contam muito sobre as nossas histórias. Sabe, sobre as nossas raízes, de onde viemos. Sabe, conta sobre nós. A nossa forma de tratar as pessoas, ela é o resumo de uma outra história. Basicamente são reflexos. Então, você percebe que algumas coisas são cíclicas, mesmo que não deveriam ser na maioria das vezes. A gente deveria romper, mas se a gente olhar, na grande maioria, a gente é meio parecido com os nossos pais e é meio difícil não ser. A gente fala coisas iguais, a gente, sabe, reproduz as mesmas histórias, mesmo sabendo que tem histórias que não precisam ser reproduzidas e que não devem. Mas sabe, uma das coisas mais latentes do nosso tempo agora é que me parece que a geração de agora, ela é um pouco mais instável emocionalmente do que a geração que veio antes. Lembra o que falamos ontem de uma frase que eu ouvi? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E assim nunca acaba. Mas entenda que se a gente olhar para a geração dos nossos pais, me parece, não sei se eu estou equivocado, mas que eles são mais fortes para a vida, suportaram mais do que nós. Tem alguns memes até na internet, sabe aquele garoto que bate o braço no umbral da porta? Aí você vê a década de 80, bate e diz, aí a década de 90 bate e já fica. A década de agora vai pro médico, diz, doutor, eu acho que eu vou morrer. Então me parece que nós somos um tanto quanto mais frágeis do que a geração que veio antes. Talvez a gente... Eu sou da década de 90, né? Eu tenho meus 27 anos já, então... A gente é um pouquinho mais desequilibrado. A gente é um pouquinho mais difícil de reagir às emoções da vida. Por alguns motivos. A gente poderia elencar vários. Sabe, os nossos pais começaram a trabalhar e a gente já não teve mais tanto contato como eles tiveram com os seus pais. E a gente pode falar um monte de coisa, criar um monte de especulação. Mas não é sobre a culpa, é sobre a solução. Sabe, é o que nós estamos vendo agora que pode gerar um impacto muito difícil lá na frente. Essas emoções afloradas, elas podem nos trazer uma consequência muito difícil lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos agora nos trará colheita. Lembra? A lei da semeadura. Semeaduras destemperadas vão trazer colheitas destemperadas. Então é necessário que a gente coloque as nossas emoções em ordem. É necessário que a gente alinhe a nossa vida espiritual, emocional. É necessário. Mas entenda que não é só espiritual, não é só orar. A gente também tem que ter a parte do vigiar, de cuidar dos nossos gatilhos, do que nos desequilibra, do que nos coloca em perigo. Entenda que o texto bíblico que nós lemos é de um homem que andou com Jesus 3 anos e meio.
E ele mostra de maneira clara o destempero que ele carregava consigo. Irmão, a história escancara o Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa: as nossas ações, as ações planejadas, elas dizem quem nós queremos ser. As nossas reações, que são um fruto das situações inesperadas da vida, elas dizem quem nós somos ainda. Ou seja, se as nossas ações camuflam a nossa realidade, as reações expõem quem somos de verdade. Sabe? Então, ao invés de nos preocupar com as ações, a gente tem que começar a olhar para os gatilhos das nossas reações. Porque às vezes o destempero aparece aí. O Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, irmão. Imagina que cena linda. Dormia com Jesus, acordava com Jesus. Oi, Jesus, top. Oi, Jesus, vamos dar um rolê na água? Dá um rolê na água. Imagina, irmão, ele bebeu do vinho que Jesus transformou a água. Ele comeu do pão que Jesus multiplicou. Ele viveu milagres extraordinários. Ele viu. E mesmo assim, irmão, morava um Pedro dentro dele que tinha que ser aplacado. E dentro de todo mundo tem um Pedro que, se a gente não cuidar, aparece de repente. Sabe aquele momento de ira, que a gente perde o controle, que a gente é todo bonitinho, todo certinho, mas aí pisa no nosso calo e a gente fica endemoniado. É esse desequilíbrio que pode acabar com a gente lá na frente. Uma atitude desmedida e destemperada pode destruir a vida de alguém. A gente não leva em consideração. A gente às vezes não entende a gravidade das coisas. Mas olha o que Pedro fez. O Pedro está top com Jesus no Getsemane, já sabia que ia dar treta. O Pedro levou uma espada para o Getsemane. Jesus. Pedro está armado aqui no Getsemane aqui, ó. Dentro dele está falando assim: vem, eu quero ver alguém pegar Jesus aqui comigo. Porque na cabeça dele, ele podia mudar o plano, sabe? Ele está aqui, nossa, vem, estou só esperando. O João está assim: Jesus, não vai embora não, eu amo o Senhor. E o Pedro está aqui, ó, esperando. Irmão, quando viu os soldados, o Pedro não pensou 2 vezes, tirou a espada e dele uma facada, irmão, uma espadada na orelha que era para pegar no meio da cabeça. O Malco era bom de reflexo. O Malco deu aquela gateada aqui, ó, pá, pegou na riba da orelha dele, irmão. No Getsemane, Jesus fez a primeira plástica. Sabia, doutor Domingos? A primeira plástica foi Jesus que fez. Caiu a orelha, Jesus falou assim: nossa, vou ter que arrumar. Se fosse eu falar: Jesus, já coloca mais para trás, dá uma ajeitada aí, porque se eu sou Malco, irmão, Jesus, já dá uma rejeitada nessa, melhora essa, repita um pouquinho aqui. Tem uma galera do preenchimento: Jesus, já dá uma resolvidinha aqui. Então, brincadeiras à parte, eu só quero que você entenda aqui: o que vem após é o fruto do destempero. O que Jesus teve que fazer é o fruto do destempero do Pedro. Imagina um soldado aqui, segura esse doido, esse vassalo. E o Pedro aqui, vem. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada. Pedro, quem te mandou vir com espada para cá? Pedro, mas eu pensei que o Senhor queria. Pedro, não impeça que eu cumpra o meu propósito. Eu, Pedro, guardando a espada envergonhadinho. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A gente viu isso acontecer agora lá no negócio do Oscar. E a briga da semana foi: será que ele estava certo? Nossa, mas a mulher tem um problema de saúde. Ele estava defendendo. Mas já parou para pensar que de várias formas para defender ele escolheu a pior? E é isso que a gente não entende. Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente apoia o desequilíbrio. Irmão, não tem razão, ok, tá tudo. Eu não quero entrar no mérito se está certo ou não. A questão dele rir da esposa, irmão, cada um com seus problemas. Mas a atitude de dar um tapa na cara de alguém fere todos os princípios da sensibilidade, do equilíbrio, sabe? Da postura. Então não é sobre alguém, é sobre nós agora. O que faz a gente perder as estribeiras? Essa é a questão.
O que faz a gente perder as nossas emoções de ordem? O que faz a gente tomar decisões precipitadas? O que faz a gente ofender uma pessoa? O que faz a gente partir para cima de alguém? O que faz a gente deixar todos os princípios de lado e alterar a voz com alguém? Eu vou te dizer: emoções mal administradas. Sabe, está aqui dentro. A razão de tudo está aqui dentro. Eu vou te falar uma coisa: todo mundo tem personalidade, mas tem uma coisa que tem que ser maior do que a personalidade: o caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Então eu vou te contar uma história. Eu, Dave Leonardo, eu sou personalidade difícil. Pelo menos eu reconheço. Eu sou sanguíneo. Então eu sou brabinho. Eu tenho essa carinha de fofo, irmão, mas eu gosto de uma treta. Se deixar, eu me meto em problema que não é meu. Irmão, você não sabe a agonia que eu tenho na internet, vontade de responder todo mundo, brigar. Você acha que não? Nossa, ele é um anjo. Não, irmão, é que o anjo segura, porque senão o inimigo pegava forte. Vontade de ofender os irmãos. A gente é ser humano. Mas aí que tá, o caráter. Eu vou te dizer uma coisa: o nosso caráter é posto à prova todos os dias. Eu tenho um episódio comigo, irmão, eu nunca vou esquecer da vergonha que Deus me livrou de passar. Eu estava na minha cidade, Joinville, dirigindo meu carrinho top. Aí, irmão, eu dei pisca para entrar para a esquerda. Era uma via de faixa dupla assim. Aí o irmão do lado falou assim: não vou deixar ele passar. Olha que bênção. Só que eu, irmão, pensei comigo: não vou deixar essa passar barata, eu vou acelerar o carro. Irmão, acelerei o carro, e ele acelerando, e eu, irmão, passei ele, cortei a frente dele. Só que quando eu cortei a frente dele, o semáforo fechou. Meu Deus do céu, o semáforo fechou, eu freiei o carro. E, irmão, e eu parei, e ele veio para me matar, irmão. E eu dentro do carro. Aí, irmão, quando ele parou, não bateu, eu comecei a somar as palavras proféticas que eu lembrei. Comecei a trazer à tona. E eu vou virar atrás para falar, irmão. E eu vou virar assim para falar, para abençoar ele, para profetizar coisas lindas. E aí quando eu tô virando assim, para um carro do meu lado. E o cara do meu lado olha para mim e diz assim: Pastor Dave! E eu falei: o que foi? Ele disse: meu Deus, que livramento que Deus te deu! Aí eu no meu espírito, eu tô assim: não foi um, foi dois. Eu ia desviar o homem, irmão. Se ele visse as palavras proféticas que eu sabia, ele ia ficar desesperado. Porque eu posso até não falar, mas eu sei todas de decor, irmão. Aí eu olhei para ele e falei: você viu, irmão? Oh, glória! Olhando pro retrovisor assim com vontade de... Sabe por quê? Porque o nosso destempero, ele pode destruir a fé de alguém. O nosso destempero pode mudar a vida de alguém de maneira péssima. Pode destruir a vida de alguém. Pode destruir o nosso propósito. Pode acabar com a gente. Sabe, uma atitude errada na hora errada pode desmontar a nossa história. Eu conheço a história de um rapaz que destruiu a vida na minha cidade, porque irado estava armado e tirou a vida de alguém. Eu vou te falar porque a gente vive isso e eu caminho para o final. É porque a gente tem um sério problema. A gente pavimenta a nossa história em cima de emoções mal resolvidas. A gente pavimenta o nosso caminho em cima de coisas que não foram sarados. Sabe o que a gente esquece? A vida dá volta. E todas as vezes que a vida dá a volta e a gente passa naquele lugar, a gente tropeça em algo que tinha que ter sido destruído para sempre. A gente escolhe administrar as emoções que deveriam ser extirpadas da nossa história. A gente escolhe administrar emoções que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo de dentro de nós. A gente administra maus sentimentos, a gente não cura, a gente não permite curar.
E é por isso que a geração de agora vive tão à flor da pele, porque todas as gerações têm os seus traumas, só que a gente não resolveu nenhum deles. A gente carrega com a gente não cura, e é por isso que a gente vive explodindo toda hora, porque a gente não consegue frear a língua, porque é uma rua pavimentada em cima de pedras que deveriam ter sido tiradas. Toda rua, quando ela é pavimentada, é limpo a base. Você limpa a base para que o asfalto seja plano. Agora, quando você pavimenta em cima de obstáculos, você vai ter um asfalto com obstáculos para o resto da vida, para que todas as vezes que você passe ali, doa. Sabe de uma coisa? Alguém diz que está curado. Alguém diz, não, eu não sinto mais nada contra aquela pessoa, contra aquele alguém. Mas todas as vezes que alguém conta aquela história, dói. Então deixa eu te dizer um negócio. Se dói, não é cicatriz. Se dói, ainda é ferida. E se ainda é uma ferida, significa que precisa ser curada. Porque o dia que for curada, não vai doer mais. A gente precisa entender, problemas têm que ser resolvidos. Quando o Senhor me fez entender essa palavra, eu comecei a olhar a vida de Pedro, entender os destemperos da vida dele, entender as razões de Pedro. E aí você vai olhar na própria história. O Pedro era um homem simples, de uma cultura de pesca, um homem bruto na lida. Era essa a história do Pedro. Então eu não posso condenar o Pedro, porque eu até me pareço com ele. O que eu preciso é descobrir o que Pedro recebeu que fez ele mudar a postura, ou frear a personalidade. Eu sei hoje o que aconteceu comigo que me fez mudar. Eu sei. Não me mudar a personalidade, mas criar filtros que me impedem de tomar decisões precipitadas. Irmão, e eu vou te dizer, eu sou extremamente tentado nessa área. No avião eu sou tentado. Fui tentado agora, essas 3 semanas atrás. Eu estou no avião, esperando para sentar, um irmão coloca a mala batendo na minha cabeça. Ele coloca a mala, eu disse, nossa, vai arrancar minha cabeça, né? No meu espírito eu estava assim, olha que bênção. E aí, irmão, como se não bastasse, ele tinha uma segunda mala. Bateu na minha cabeça de novo. Aí eu falei, não vou aguentar. Olhei para trás, falei, o que está acontecendo, querido? Aí ele falou para mim, era chinês. Deus me livrou, irmão, porque eu não sei brigar em chinês. Daí eu falei, tá tudo bem então. E se eu soubesse brigar em chinês, o André, eu ia meter um chão, irmão. What are you doing? Mas eu não sei, irmão. Deus me livrou. Mas entende que... Ai, Jesus amado. Sabe, lembra do texto? Porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Naquilo que a gente cura, a gente vai sempre perceber o escape. Naquilo que a gente não cura, a gente não enxerga o escape, porque na nossa cabeça está tudo bem. Entendeu? Eu conheço gente rancorosa que diz que não tem raiva de ninguém. Você conhece também, né, Bruno? Você conhece, não conhece? Você já lembrou do nome, né? A gente conhece. Todos os amigos meus que estão aqui conhecem alguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Ai, Jesus. Tá vendo? Eu não posso me meter na confusão dos outros, mas às vezes eu quero. Entende, lindo? A gente tem que curar as nossas emoções para que a gente possa controlar elas. Então eu vou ser repetitivo, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se você tem que, se humilhar e pedir desculpas, peça. Se resolva. Porque quando você se resolve, você move o asfalto, tira a pedra de baixo, aplana a história, e você nunca mais vai tropeçar naquele mesmo lugar. É melhor, porque vai ter situações da vida que você vai ser tentado a tomar decisões drásticas. E se você tiver um agravante por baixo do solo que te administra, aí, meu lindo, você está no sal.
porque você não vai conseguir. E quando menos esperar, você vai estar em cima do palco dando um tapa na cara de alguém. E aí, meu lindo, uma carreira pode acabar por conta de uma besteira. Mas lembra que eu te falei, o que aconteceu com Pedro? O que foi que aconteceu com Pedro que fez com que as emoções dele fossem aplacadas? Eu vou te dizer o que foi. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ô lindo, você é brabinho? Agora a hora que o Espírito Santo de Deus te encher, o brabinho vai ter que ficar mansinho. O leão vai virar um gatinho. Porque quando o Espírito Santo nos enche, preenche, a nossa natureza se altera. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que controlo, é Ele que governa. Você quer uma prova? A prova é: o Espírito Santo desceu. O Pedro, vida louca, fez um monte de problema, tinha que ter sido demitido por justa causa. Só Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, se torna exatamente o que Jesus disse para ele quando encontrou pela primeira vez: Pedro, eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro prega e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Existe um nós, antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Eu poderia te dar uma aula de como controlar as suas emoções, mas lindo, nada supera a presença do Espírito Santo. Porque, irmão, eu sou uma pimentinha. Se não fosse Jesus, já tinha entrado em cada confusão. Se não fosse o ministério, então, irmão, já tinha dado umas briguinhas. A última, estou eu e minha esposa no aeroporto, e a gente não briga, eu e ela, tá? É só paz e amor em casa, anjinho, correndo um atrás do outro, todo dia, correndo atrás do outro aqui. Quem pegou, pegou. Aqui. Então eu e ela no aeroporto, irmão, e ela trancou a mala com a chave dentro da mala. Por que ela fez? Não sei. Foi um teste de Deus. Deus falou assim: pode colocar, filha. Vamos ver se o menininho está ficando bom. Irmão, quando eu fui abrir a mala para pegar as coisas que estavam dentro, a mala estava trancada. Eu falei: cadê a chave? Olha, a chave está dentro. Nossa, como que se abre uma mala agora? E eu comecei, irmão, a falar: irmão, eu sou uma maritaca, irmão. Eu comecei: por que tu fez isso? Oh, meu Deus, como que nós vamos fazer agora? Ó céu, ó vida, ó azar. E eu brigando com ela, e ela com o bico desse tamanho: por que tu também não ajudou? Porque eu que coloquei. E nós, o pau fechando, irmão, a nuvem negra descendo. Quando de repente a gente olha para um lado, uma família assim, olhando para nós, com brilho nos olhos, disseram: Dave e Paulinha, eu amo vocês. Aí eu... Irmão, não é mais eu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu represento algo maior. Esquece, irmão. Eu já tô aqui pra minha esposa, que é linda. Dá um beijo aqui agora. Abracei ela, falei: esquece a chave, esquece a chave. Esquece. A gente dá jeito, relaxa, relaxa. Oi, gente, tudo bem? Ah, que legal. Vocês estão aí há muito tempo? O que vocês viram? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A gente pode ter as nossas crises, mas a gente tem que cuidar aonde, como e quando, porque as nossas crises têm determinância sobre a nossa história. Então, meu lindo, se você quer controlar as suas emoções, deixa eu te dizer: permita com que o Espírito Santo invada o teu coração. Permita com que Ele faça você ver aquilo que está escondido, que ainda dói, para que você possa ser sarado e a sua vida seja transformada de verdade. Porque não adianta nada dizermos que está tudo bem, sendo que aqui dentro tem uma tempestade acontecendo. Amém. Aleluia.
Jesus, não deixa a gente tomar decisão precipitada, Jesus. Não deixa a gente fazer besteira, Senhor. Não deixa a gente tomar decisões que possam frustrar os teus planos conosco. Jesus, abre os nossos olhos para ver aonde pavimentamos sobre solo estranho e enganoso, para que a gente retome a história, peça perdão, mude, faça alguma coisa. Mas Jesus, não deixa a gente perdido. Não deixa, Senhor, que as nossas emoções sejam predominantes mais do que a tua voz sobre nós. Jesus, não é as nossas emoções que devem governar, é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Jesus, não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. As minhas emoções não me dominam, a tua palavra me governa. Em nome de Jesus, amém.